vamos ter que tratar daqueles que, né, andaram fazendo coisas que não são compatíveis com a democracia. O que a gente tem aí, molecada? Vai lá. O tenente-coronel Mauro Cid estaria negociando uma confissão parcial de crimes cometidos enquanto era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, segundo o portal G1, não está claro sobre qual inquérito seria. Ele é investigado em 8 atualmente. Ontem, o militar depôs por mais de 10 horas na sede da Polícia Federal em Brasília. Ele foi ouvido no caso que apura a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Nesse inquérito, é acusado de crimes em parceria com a deputada federal Carla Zambelli. Muito bem. Olha aqui. Mauro Cid tem um monte de coisa, tem segredos, né? Apareceu um outro aí. Apareceu uma outra coisa estranha. Já preso, as contas dele foram mexidas. Vamos lá. O que mais? Vai lá, Larissa, vai. As contas de Mauro Cid foram movimentadas 5 vezes em pouco menos de um ano e 4 movimentações ocorreram mesmo depois que ele já estava preso. As informações foram obtidas pelos parlamentares da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro e a Globo News também teve acesso. Mauro Cid teve o sigilo das contas quebrado após um pedido da CPMI. Os números mostram que em 4 de agosto de 2022, portanto, antes das eleições presidenciais do ano passado, o tenente-coronel deu entrada no valor de R$475 mil em um fundo de investimentos. Pouco mais de 2 meses depois, houve a retirada de R$80 mil deste mesmo fundo. Estas 2 movimentações foram as únicas realizadas em 2022. Nos primeiros dias do ano seguinte, uma nova retirada debitou R$234 mil. Até este momento, Cid ainda estava em liberdade. Mauro Cid, no entanto, foi preso em 3 de maio como consequência das investigações sobre o caso da falsificação dos cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. E mesmo depois disso, em 9 de maio, sua conta foi movimentada. R$15 mil foram retirados 6 dias depois que ele foi preso. E 7 dias depois, outros R$100 mil foram sacados do fundo. Que mais? Tem mais detalhe aí dessas contas. Vai lá, vai bem. Vamos lá, houve tempo ainda para mais um saque feito ainda depois que Cid foi preso. No dia 2 de junho foram retirados R$71 mil e a partir desse momento a conta nesse fundo ficou zerada, não sendo mais alterada desde então. Esses valores se referiam ao fundo LP High, no qual o Cid chegou a ter R$475 mil aplicados. Num outro fundo, chamado RF-LP Tesouro Selic, houve uma nova movimentação no dia 2 de junho, depois da prisão de Cid, no valor de R$33.500. Na semana passada, o COAF identificou movimentações atípicas feitas pelo pai de Cid em torno de R$4 milhões, valor muito acima dos vencimentos anuais do general do Exército. Também foram identificadas movimentações do próprio Cid, do tio da esposa dele, João Norberto Ribeiro, e da filha dele. Olha aqui, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Pode-se dizer tudo sobre Mauro Cid, menos que ele tivesse uma vida também financeira convencional, sendo quem era. Não é? Inclusive se vê. Não, a conta era conjunta, então outra pessoa movimentou, mas fez questão de movimentar, movimentou depois da prisão. Valores que não são assim. Ele não chega a ser um supermilionário, mas olha bem, para quem é um tenente-coronel, é uma vida financeira, vamos dizer assim, bastante buliçosa, não é? Os militares ainda aguardam uma delação de Mauro Cid. Eu vou querer falar de delação aqui, vai lá. Apesar de o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, negar uma possível delação, militares ainda mantêm a esperança de o ex-ajudante de ordens falar sobre possíveis crimes cometidos na época em que trabalhava no Palácio do Planalto. Na avaliação de integrantes das Forças Armadas, isso ajudaria a cicatrizar a ferida aberta durante o governo Bolsonaro. O Senado, eu vou comentar tudo, mas é só para a gente ter o conjunto das informações. O Senado fez lá um exame, acha que a CPI pode propor uma delação. Vai lá. A Advocacia do Senado concluiu num parecer divulgado hoje
que a CPI do 8 de janeiro pode, então, propor esses acordos de delação premiada. O posicionamento do órgão pavimenta o plano da relatora da comissão, senadora Elisiane Gama, de sugerir a colaboração do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O parecer foi solicitado por Elisiane e tem 49 páginas. O texto não avalia o caso específico de Mauro Cid, mas a possibilidade de a comissão propor esses acordos. Os advogados do Senado afirmaram que a CPI pode aprovar um acordo de delação desde que haja participação e anuência do Ministério Público quanto a seus termos, além da homologação do acordo pelo juízo competente e desde que a colaboração seja útil para a consecução do escopo do inquérito parlamentar com efetiva colaboração por parte do beneficiário. A Advocacia do Senado também conclui que a CPI pode firmar acordo de não persecução cível previsto na Lei de Improbidade Administrativa, também com aval do Ministério Público, além de colaboração de leniência. Ué, Reinaldo, mas você não disse que a lei da delação não prevê delação feita pela CPI? Sim, digo, sustento e não prevê. Agora aqui, e como eu disse, a questão é, vamos ver que modo vão achar, e o modo, é claro, é fazendo via Ministério Público, é isso que está aqui. Olha aqui, o Mauro Cid, não há como ele continuar nas Forças Armadas sem que estas se desmoralizem. De qualquer modo, Vale Bene, nós sabemos que existe a expulsão, se paga salário, mesmo um militar expulso, por mau comportamento, a sua mulher passa a ser considerada uma viúva ficta, que é o nome que se dá, uma viúva fictícia. E mesmo com a expulsão, o soldo continua a ser pago. Não é? O que você acha disso, Rei? Uma aberração, naturalmente. Ah, mas a família e os filhos não tem nada a ver. Sim, mas e servidor público, qualquer outro? Por que não vale? Vale para juiz também, né? É punido com aposentadoria compulsória e passa a receber para sempre o salário, a aposentadoria correspondente ao tempo de serviço. E depois pode atuar como consultor na área jurídica, olha que coisa fofa. É claro que essas são aberrações que temos. E essa é uma delas. Agora, de qualquer modo, a punição nas Forças Armadas, ela me parece impositiva. A menos que se considere que tudo isso que ele fez é compatível com a vida militar. Eu quero crer que os comandantes das Forças Armadas tenham a clareza, e o alto comando tenham a clareza de que não é. Porque se considera que sim, onde é que fica um dos fundamentos que organizam, um dos pilares das Forças Armadas, que é a chamada noção de honra? E aí está circulando muito a conversa de que ele já pode ter feito uma delação premiada. Se fez, deixarei um vídeo, faz uns 10, 11 dias aqui, eu sugeri que ele fizesse a delação. Tem meu vídeo aí? Acho que tem. Tem Prepararam meu vídeo? Tem, Isabela confirmou aqui. Então vamos lá, solta o vídeo aí. Eu falei, faz delação, Cid, faz, vai. Não será tão fácil também para Mauro Cid, a menos que faça uma delação premiada e revele coisas que de outro modo ninguém saberia, não será fácil para ele apenas com essa argumentação. Sabe por quê? O Dr. César deve saber disso. Porque o Mauro Cid não é um qualquer. Ele não é um qualquer do ponto de vista da formação intelectual, ele não é um qualquer do ponto de vista da sua posição no Exército Brasileiro, considerando quem é o seu pai, vem de uma família de militares que sabe como as coisas funcionam. Será que Mauro Cid, porque doutor, tem um pressuposto, tanto no Código Militar, quanto no aquele que sai para os civis, tem um pressuposto. Qual é? É o ato não ser manifestamente um crime. O que é que eu estou dizendo aí?
Porque nós começamos esse bloco do Mauro Cid falando que ele pensa em confissão. Mas ele vai confessar o quê? Ele não pode confessar apenas aquilo que a PF já sabe. Não, pode, mas qual é a relevância disso? A delação premiada, ele tem de colaborar com a investigação. E ele tem de colaborar com a investigação com informações necessariamente novas que façam a apuração avançar. Se não, para quê? Porque a tese do Dr. César Bittencourt, o advogado do Mauro Cid, é a obediência devida. Ah, eu obedeci. Sim, é verdade. Mesmo para civis, quando o sujeito comete um crime sob coação de um chefe, o chefe responde. A pessoa não, a menos que o ato seja manifestamente crime. Coação ou mesmo uma ordem, cumprindo uma ordem. Agora, se é manifestamente crime, não. Aí a pessoa tem de responder. Agora, você pode fazer um acordo de delação que preveja, inclusive, a liberdade, a não prisão? Pode. Aí o Ministério Público entra, vamos ver quem é que vai participar. Pode. Só que, para tanto, tem de haver efetivamente a colaboração além daquilo que a PF já sabe. Porque que ele vendeu joia, que o Bolsonaro ordenou, que ele prestava contas a Bolsonaro e que o Bolsonaro era o chefe dele, bom, isso a PF sabe. Agora, observei lá, quando eu estava com o colete azul, ô Larissa, hoje... hoje está laranja, igualmente meio ferrugem, elegante, assim, né? É isso, exatamente. Para quem está no rádio. Muito bem. O Mauro Cid pode falar, sabe o que é? Eu sou um pobre coitado, eu sou um sargento, né? Não, e todo sargento é pobre coitado? Não, só estou pegando o cara que está lá na base, né? E eu tenho que obedecer, o que eu posso fazer? Não. Tenente-coronel. Era considerado ali um generalável em prazo não muito distante. Filho de general. Articulador. Homem de opiniões políticas, ideologicamente posicionado, informado. Tinha no seu celular coisas do Arco da Velha, inclusive sobre golpe de Estado. Então não venha Mauro Cid dizer, eu sou a Soninha toda pura, coitada de mim, não sabia de nada, e aí tive de fazer. Sabia. Peculato é crime, tomar coisa que é do Estado é crime, todo mundo sabe que é crime. Não é? Então, como ele depois, durante 10 horas, passou-se a especular, teria feito delação premiada? Se não fizer, vamos deixar claro aqui o seguinte, se não fizer delação premiada, o Cid não escapa de um regime fechado e por um bom tempo, olhe bem. Por um bom tempo. E ninguém vai poder salvar. E estão achando que tem mais joia aí que não apareceu, vai lá. O Tribunal de Contas da União está próximo de terminar a auditoria sobre os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que eram dados por autoridades estrangeiras, e as notícias não são boas para o clã. Segundo técnicos do TCU, ouvidos pelo Estadão, a prática de não declarar joias ou bens de alto valor era algo comum. De acordo com a corte, existe a percepção de que há muito mais relógios ou lembrancinhas que não foram catalogadas pelo Gabinete Adjunto de Documentação Histórica. A investigação também apura que as comitivas que acompanhavam Bolsonaro eram presenteadas. Até o fim do mandato de Bolsonaro, apenas 3 ministros haviam devolvido os presentes. Onyx Lorenzoni, que passou pela Casa Civil e pelo Ministério do Trabalho, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, e o diplomata Carlos França, que foi ministro das Relações Exteriores. Olha, aí não tem como, não adianta, vão tentar. Outro dia eu vi ali, a defesa faz o que quiser. Eu não vou falar para a defesa, não faz isso. A defesa disse, não, nós vamos pedir que o TCU devolva as joias, porque... bom, pede lá. O fato é, tem acordo, tem decisão do TCU com acordo claro desde 2016. Até documento, até papel que tiver valor histórico, não pode ficar com o governante.
E o texto é explícito sobre os chamados objetos tridimensionais, Valio Bene, como é um Patek Philippe, por exemplo. Aquele que está sumido fazendo tic-tac, 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 tic-tac. Né? Hoje, inclusive, de manhã, mandei para o Pablo, nosso Pablo aqui, né? Mandei para ele 2 Patek Philippe, Valio Bene. Tinha um de $290 mil e outro $370 mil. Perguntei, compro qual? Aí o Pablo falou, acho que esse de 290 tá bonito. Né? Gostei mais do ouro rosa. Tá? Eu falei, então vai ser esse mesmo. Compra os dois. Né? Os dois. Imagina. Você sai com esse relógio, Valio Bene, como não é o Rolex, o bandido não vai querer, ele nem sabe. Você quer andar com o preço pendurado, né? Para poder falar, olha, sabe quanto custa? Então, queridos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Tem a delação. Tem a delação. Há motivos para isso? Bom, se acham que nada do que se fez é crime, sigam adiante.